vamos iniciar aqui nossa prática de física. A prática de física vocês já receberam aí no sistema, tá? Estamos aqui com o roteiro, né, com o manual das duas primeiras práticas. Então hoje nós vamos trabalhar a prática de medição, tá? Para isso nós vamos utilizar o paquímetro, né, um instrumento de medição. A precisão dele é de 0,05 milímetros, tá? E a gente tem várias partes aqui no mesmo para conseguir fazer medição de diversas peças diferentes. Então a gente pode fazer tanto, né, na parte externa, né, interna, com a haste de profundidade e também medidas, né, em formatos também diferentes. Pronto. Então, ó, nós temos vários blocos de geometrias diferentes. Bloco vazado, quadrado, circular internamente. Nós temos o cilindro. Nós vamos fazer as medições de altura, diâmetro. Importante salientar que nós vamos fazer 3 medidas de cada uma, tá? Até para em seguida fazermos uma média e ter como calcular um erro experimental, né, com a maior precisão. Nós temos também esse formato com diâmetro externo e interno, tá? Se quisermos aqui também medir a espessura, dependendo do cálculo que formos fazer. Uma esfera. Então, 3 medidas de diâmetro. E temos inclusive, ó, cilindros fabricados de diferentes materiais. Inclusive a gente consegue, né, verificar ou identificar de qual é o material que ele é fabricado através do ensaio de densidade, que a gente pode também calcular hoje com as nossas medidas. Outro modelo aqui, tá? Então nós temos várias pecinhas, espessuras diferentes, e a gente vai fazer a medição de várias delas, tá? Essa daqui, né, dá para ver, ela tem algumas imperfeições, na verdade não é um bloco totalmente proporcional, né, até porque ele é de madeira e tem uma parte aqui de EVA, que é um material polimérico, né, e quando a gente for fazer uma medida aqui nesse sentido, o que vai acontecer é que eu vou deformar plasticamente, né, e eu vou gerar aqui um erro, tá? Mas a ideia também é justamente essa, a gente calcular o erro, tá, na medida desse material. Então, temos aqui vários tipos para ensaiar. Bom, então vamos fazer as 3 medições, tá, de cada um deles. Em seguida, nós vamos fazer a pesagem, né? Para isso nós vamos utilizar uma balança analítica eletrônica e também vamos utilizar uma balança mais simples, com menor precisão, tá? No intuito de fazermos também comparação de precisão desses dois equipamentos de pesagem, certo? Então eu vou pegar aqui uma pecinha para vocês verificarem como faz a medida, tá? E vou em seguida colocar todos os valores das peças referentes no nosso roteiro. Bom, então vou pegar aqui essa pecinha. Então, o que é que eu vou medir aqui nela? Primeiramente, eu vou medir diâmetro, tá? Então, para isso, importante, aqui no paquímetro, né, a gente tenta o máximo possível deixar ele, ó, no ângulo de 90 graus, ou seja, que ele fique perpendicular aqui à nossa medida, certo? Ah,
mas a peça está ruim aqui de segurar, então você consegue só encaixar, não precisa colocar força. Logo em seguida, você vai aqui nesse parafuso, também não é interessante apertar muito, porque o equipamento, né, é calibrado. E aí, depois que a gente deixou fixo aqui o parafuso, a gente consegue fazer a leitura, que eu vou mostrar aqui melhor para vocês. Tá? Então, a leitura é feita nessa régua, nessa parte maior. Então, nós temos na parte inferior, dá para verificar, ó, a leitura em milímetro. E na parte superior, essa leitura está em polegadas. Bom, nós temos então essa régua com essa medida maior. E para verificar a precisão do mesmo, nós temos aqui esse nônio ou vernier. Tá? Em homenagem até no nosso roteiro, eu coloquei a historinha deles, né? 2 pesquisadores que desenvolveram essa técnica. Tá? Então nós temos aqui também na parte inferior o nônio em milímetros e na parte superior ele em polegadas, certo? Então nós vamos trabalhar aqui em milímetros. Bom, então como é que é feita a leitura? Então eu já fixei aqui o parafuso, como eu falei, não devo, né, apertar muito, porque o equipamento é calibrado, tá? Ele é um instrumento de precisão, tá? De uma marca japonesa bem conhecida, Mitutoyo. Então, a gente vai fazer primeiramente a leitura aqui no 0, na régua, tá? Vou dar uma olhada aqui. 50 milímetros. Bom, como deu exatamente nos 50, tá? Dá para ver aqui onde está o 0, tá? Então, exatamente nos 50 milímetros. Pronto, então a gente já nota 50,00, tá? Esse 00 por quê? Então, lembrando o algarismo significativo, esse 00 condiz com a precisão do nosso paquímetro de 2 casas decimais, ok? Ah, mas se não tivesse dado exatamente em 50 milímetros, vou afastar um pouquinho só para eu fazer a leitura para vocês. Vou dizer que está passando aqui um pouco de 50 milímetros. Então, ó, 50 na régua, e aí é onde eu vou utilizar a minha escala do vernier, logo abaixo, tá? Então, o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar onde é o tracinho na escala do vernier que está coincidindo com o tracinho logo superior aqui na régua, tá? E aí você vai procurar esse tracinho. Vou ver aqui se vocês conseguem ver aqui na câmera. Então, deixa eu conferir aqui. Então, o tracinho da régua está entre 50 e 51. Então, é 50, alguma coisa. Esse alguma coisa eu verifico na escala do vernier. Então, de acordo aqui, a gente sempre olha de frente, né, para evitar o erro de paralaxe, tá? 50,50 milímetros, tá? Então, vejam ó, que ele está exatamente no tracinho, indicando pelo número 5 na escala do vernier. Então, eu tenho 50,5 ou 50,50 milímetros, tá? Nessa medida, ok? Bom, por que a gente está analisando isso? Porque, ó, logo aqui em seguida, nós temos a precisão, 0,05 milímetros. Ou seja, esse vernier aqui, ele foi dividido, tá? Em 20 partes, em 20 tracinhos. Então, vocês têm aqui, ó, de 0 a 10, sabendo que essa graduação aqui, ó, de 0 a 1, ele tem 2 tracinhos. Então, eu tenho a diferença aqui, né, de 20 palitinhos, né, 20, como é que fala? A graduação dele, né, 20 tracinhos. Tá? Existe paquímetro de 0,02 milímetros também, que a gente utiliza bastante, inclusive te dá uma maior precisão, né? Mas eles já são mais adequados até para medidas em pesquisa, por exemplo. Tá? Então, a nossa primeira medida aqui, a nossa peça foi de 50 milímetros de diâmetro. Vou fazer a segunda medida.
50,10 milímetros. Fixar aqui, mostrar. 50,10 milímetros. Pronto. E aí eu vou fazer uma terceira medição de diâmetro. Também 50 milímetros. Uma variação bem pequena, né? Pronto, também 50 milímetros. Pronto, então a gente já tem as 3 medições, tá? De diâmetro. Agora eu vou fazer o quê? Na mesma peça ainda, vou fazer 3 medições de altura do meu cilindro. Então vamos lá. Do mesmo jeitinho, ó. Vou tentar ficar no centro o máximo possível. Fixa aqui o parafuso. E eu posso tirar que ele não vai se movimentar. Isso é bem útil para aqueles paquímetros que já são antigos, eles são bem frouxos, tá? Esse daqui ainda está bem novo, tá? Mas mesmo assim a gente tem noção, né, que precisa ser apertado para fazer a leitura, por norma, né? Pronto, então a primeira leitura aqui de altura, 20,10 milímetros. Vocês conferirem aqui. Vou parar aqui. 20. Passou um pouquinho do 20 e aí eu enxerguei que o tracinho que está em 1 ele coincide exatamente na régua, então 20,10 milímetros. Medida número 2. Também 20,10 milímetros. Tá? Vou fazer a terceira medida. Terceira medida. Vou deixar aqui. Tá em 20 milímetros fechado. 20 milímetros. Pronto. Então a gente tem as 3 medições do diâmetro, as 3 medições da altura, tá? Guarda esses dados e já já nós vamos fazer a pesagem, tá? Dessa mesma pecinha. E aí com a massa a gente vai conseguir, né, encontrar a densidade, que é a massa dividido pelo volume da peça, ok? Vou pegar uma outra pecinha para a gente ver aqui a diferença. Até da utilização aqui do paquete. Vamos fazer essa aqui, ó. Uma peça que é vazada. Como é que eu vou medir essa parte interna, tá? Então, vou primeiro fazer aqui a medição nesse sentido, tá? Aqui. Só para mostrar aqui. Então, primeira medição. 37,75. Vou mostrar aqui. 37,75 milímetros. Então, ficou entre 37 e 38. E logo em seguida, o que eu verifico? A escala do vernier que coincida com o tracinho da régua, tá? Então, primeira medição, ok, vamos para a segunda, também no mesmo formato, né? Vou aqui, 37,70, então coincidiu exatamente aqui no 7, 37,70. E a terceira,
37,75 novamente. 37,75. Pronto, então fizemos aqui 3 medidas na posição. Bom, mas eu preciso também fazer aqui a minha altura, se quiser saber de volume, né? Então eu vou aqui, ó, e agora medir nessa posição. Primeira medição, 14,80 milímetros. 14,80 milímetros. Foi? Fazer a segunda. 14,75 milímetros. milímetros. Terceira, nessa posição ainda, 14,80. Diferença. 14,80 milímetros. Pronto. Mas aí eu vou precisar, ó, descontar tudo isso aqui. Como é que eu vou fazer essa medida? Bom, isso aqui já não é de acordo. Então a gente vai utilizar as chamadas orelhas do paquímetro. Então a gente tem a orelha que é fixa e essa orelha que é móvel, que a gente analisa aqui. Ó, então a gente está fazendo aqui o diâmetro, tá? Vou fixar aqui. Pronto. E vou fechar aqui o parafuso, apertar um pouco só para conseguir fazer a leitura melhor.